Olá, bom dia, tudo bem? Depois de alguns dias sem gravar, vamos retomar, não é isso? A vida ela é cheia de grandes desafios, coisas necessárias e urgentes que devem ser feitas. Por outro lado, também a nossa necessidade de mantermos a constância servindo ao Senhor ou em qualquer projeto é muito importante para as nossas vidas. E hoje eu quero estar compartilhando com você sobre a preciosidade da necessidade de estarmos servindo ao Senhor com fidelidade e, claro, resistindo diariamente o pecado, que é uma oferta que o maligno traz todos os dias, no propósito de nos afastar do amor de Deus, da presença de Deus, da vida de comunhão com Deus. E quando a gente olha para a palavra de Deus, é exatamente o que a gente vai observar. Primeiro de tudo, tem que vir aquele sentimento da necessidade de sermos fiéis a Deus, à sua promessa, porque as promessas de Deus elas nos motivam à fidelidade a Ele. Quando olhamos para Mateus capítulo 1, versículo 1, a palavra de Deus diz o seguinte: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Você olhando essa genealogia, o que você vai perceber é que Deus, ele sempre revela para nós que ele cumpre as promessas que ele nos fez, a promessa da vida eterna. Você vê ali a aliança com Abraão que Deus fez em Gênesis 12, de 1 a 3, que ele disse que abençoaria todas as famílias da terra através do seu descendente, e nós gentios, em especial eu que aqui estou, fui alcançado por essa promessa. E o mundo inteiro está sendo alcançado por essa promessa. Hoje nós estamos falando, querendo, tendo sede de ouvir a palavra de Deus sobre Jesus Cristo, porque através do descendente de Abraão, essa promessa chegou até nós. Começou lá com Isaac, mas o descendente profético que as escrituras se referia, embora usasse Isaac, era o Cristo. E a promessa que ele nos fez de dar um rei eterno para colocar no trono de Davi. Jesus Cristo está reinando soberanamente sobre toda a terra através do novo reino que ele criou, que é o seu povo. Ele diz que ele fez para si um reino de sacerdotes que reinarão com ele. E quando a gente olha mais a fundo, a genealogia que nós temos em Mateus capítulo 1, ela se caracteriza por apresentar a linhagem da qual Jesus Cristo veio. E nós temos lá em 2 Samuel essa promessa do Rei Eterno, e essas gerações e essa genealogia vão nos apresentar tudo isso. Mesmo que através das gerações a gente tenha percebido falhas humanas, erros de comportamento, Deus permaneceu fiel. Ora, meus irmãos, se Deus ele é fiel por séculos às suas promessas, você pode ter certeza que ele será fiel conosco hoje. Você pode ter certeza que essa certeza nos dá a coragem de resistir, de batalhar contra o pecado. E nós sabemos que os nossos esforços por santidade não é em vão, como está escrito na palavra de Deus. Por isso que a gente tem que buscar cada dia ser mais parecido com Cristo, cada dia mais obediente à palavra, cada dia mais temeroso ao Senhor, não por medo de Deus, mas por entender que é precioso servir ao Senhor. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe que Cristo se fez homem, veio a essa terra e viveu em fidelidade ao Pai, indo até as últimas consequências, que foi a morte e morte de cruz. E aí nós percebemos que nós precisamos também olhar para esse modelo de Cristo. Quando nós olhamos, a gente percebe que a graça de Deus, que é Jesus Cristo, ela veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E a gente vai observar isso, que a indignidade humana, ela não se tornou a causa de tropeço para que a obra de Deus não avançasse. Muito pelo contrário, foi a indignidade humana ou o pecado humano que fez superabundar a graça de Deus, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E olhando Mateus capítulo 1, a gente vê ali uma lista, não é, que inclui nomes surpreendentes.
como o nome de Raabe, o nome de Ruth. A gente olha ali mulheres gentias que tinham um passado complicado, veio de povos que não era povo de Deus, mas entrou na aliança com Deus porque elas se submeteram à vontade de Deus, se submeteram ao pacto da aliança de Deus. Você olha Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus. Ele começa, e quando a gente lê a história de Davi, a gente percebe que ele não era aquele filho mais honrado. A gente percebe que os filhos legítimos, o pai apresentou sem nenhuma dificuldade ao profeta Samuel, mas ele ficou à parte, porque a história como Davi veio para aquela família não foi pelas vias que honraria qualquer judeu. E aí, depois o pai vai lá e apresenta ele ao profeta Samuel. E ao apresentar ao profeta Samuel, ele vem e Deus o separa para ser rei de Israel. Você olha para Davi e ele teve os seus atos falhos, ele teve aquele momento na sua vida em que ele resvalou os seus pés, deslizou na sua fé, sim, mas o que o fez um homem segundo o coração de Deus, a gente percebe que é exatamente isso que Deus procura, é que quando ele foi repreendido, quando ele foi confrontado com a verdade, ele não arrumou desculpas, ele não ficou inventando, ele não ficou tentando esconder. Quando ele foi encarado com a realidade, confrontado com o seu pecado, ele disse: eu pequei, tão somente contra ti pequei, fiz o que era mal aos teus olhos. E eu me abomino, eu me arrependo no pó e na cinza, que é o que Deus espera de cada pessoa. É o arrependimento genuíno e sincero. E isso fez de Davi um homem segundo o coração de Deus. É por isso que quando a gente lê a Bíblia, Davi ele não é lembrado como adúltero. Davi não é lembrado como assassino. Ele é lembrado hoje assim porque as pessoas que estão hoje, elas têm uma mente diabólica de querer estar acusando sempre aqueles que Deus perdoou. Mas a Bíblia encerra falando de Davi na nova aliança, dizendo: eu achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. A palavra de Deus apresenta Davi nas páginas da nova aliança como um homem honroso, como um homem que era dedicado, aplicado e diligente nos caminhos do Senhor. E mesmo na antiga aliança, quando você lê sobre Davi, você vai ver que as descrições sobre ele eram de um homem diligente, que fazia a vontade de Deus na sua geração. Ele cometeu um pecado gravíssimo? Cometeu. Mas ele se arrependeu profunda, genuína e sinceramente. E nós não temos relato de Davi voltando a reincidir naquelas coisas. Muito pelo contrário, ele abandonou, ele deixou aquilo ali. E quando a gente olha para as Escrituras Sagradas, a gente vai ter uma ideia clara que Deus olha para as nossas falhas para cumprir os seus propósitos. Quando a gente olha para as Escrituras, a gente percebe que onde o Senhor Jesus Cristo vê uma mulher que está sendo surpreendida em adultério próximo à morte, ele vai lá e oferece a mensagem de perdão para que ela tenha uma nova vida. Jesus Cristo encontra um homem que está possuído por espírito imundo, ele simplesmente expulsa o demônio e passa a fazer morada na vida daquele homem. Jesus encontra uma mulher que há 12 anos está desperdiçando tudo que tem com os médicos e ficando cada vez pior. Ele cura aquela mulher e transforma num lindo testemunho para que ela possa anunciar a sua grandeza. Então você vai perceber que onde o Senhor Jesus Cristo olhou e viu ali falhas humanas, pecados, entre outras coisas, ele simplesmente trabalhou para que se cumprisse o propósito de Deus naquelas vidas. E isso nos motiva a servir Jesus, não por mérito, mas por entender que o nosso relacionamento com ele será um relacionamento transformador, um relacionamento de cura, um relacionamento de vida. E quem foi, de fato, alcançado pela pregação do Evangelho de Jesus Cristo, deve viver em santidade como resposta a esse amor de Deus que veio até nós por meio da pregação profética. E é isso que a gente observa lá em Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 12. Por fim, a gente olha ali na encarnação de Cristo, que é a nossa maior motivação para servir, resistindo o mal. Você vai ver em Mateus 1:21 que diz: e dará à luz a um filho,
e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. É isso que você percebe, Jesus Cristo veio salvar do pecado, não apenas perdoar, mas libertar. Ele é o Emanuel, o Deus que está conosco. Nós vamos observar que ele não é apenas um Senhor distante. Ele está presente. O Senhor Jesus é poderoso para nos ajudar nas lutas contra a tentação, contra o mal, como a gente percebe lá em Hebreus capítulo 4, versículos de 15 a 16. Então nós percebemos que nós servimos a um Senhor, a um Salvador, o nosso Senhor e Cristo, que se fez homem, por amor de nós ele se fez homem. E nós não estamos sozinhos nas batalhas contra o pecado. Ele habita em nós pelo seu Espírito Santo que em nós está. E cada vez que nós resistimos ao pecado, nós mostramos gratidão a esse Deus que veio nos resgatar. Resistir o pecado é demonstrar o quanto nós somos gratos a Deus por ter enviado o seu Filho Jesus. Então eu quero trazer essa perspectiva para você. Eu quero que todas as vezes que você olhar aqui para Mateus capítulo 1 na sua Bíblia e você for ler esse capítulo, olhe para Mateus e vê que esse capítulo 1 ele nos enche de esperança. A esperança de ver que nós temos um Deus que é fiel, que a sua graça transforma nossas vidas. Essa graça que é Jesus está conosco, habita em nós. E por isso nós podemos nos consagrar totalmente ao serviço de Cristo, a fazer a vontade de Cristo, seja nos momentos, nos cultos de oração, no culto de doutrina, nos cultos de louvor e adoração, seja na escola bíblica, seja nas reuniões de departamento. Nós olhamos para as Escrituras e nós podemos chegar a essa conclusão de nos consagrar, porque Jesus Cristo veio para fazer a vontade de Deus. E motivados não pelo medo, o inferno, isso, aquilo, outro, tal. Gente, o inferno já não é ameaça para nós, porque nós estamos em Cristo Jesus e não há mais condenação para aqueles que abandonaram o pecado e agora estão em Cristo Jesus. Mas é o amor. Nós aprendemos a andar com Jesus e a amá-lo. E ao longo dessa caminhada, nós aprendemos a resistir ao pecado, a ter mais confiança que as promessas de Deus se cumprirão na nossa vida, porque aquele que começou a boa obra em nós, ele há de completar até o dia do retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como diz Filipenses 1:6. E a minha oração é para que esta palavra fique na tua mente, fique no teu coração, e você faça dessa palavra um instrumento de bênção para a tua vida. Deus aplica essa palavra à tua mente, ao teu coração. Eu sou o pastor Francisco Santos, pastor da PIB do Senhor Jesus, ou a Primeira Igreja Batista do Senhor Jesus. E eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Se ela te abençoou, se essa palavra te ajudou, passe para outras pessoas, compartilhe nas suas redes sociais e vamos falar do amor de Deus. Vamos expandir a mensagem do amor de Deus para aquelas pessoas que precisam conhecer ao Senhor. Um forte abraço e até o próximo momento meditando na palavra de Deus.